Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Ferrão, doutor música no YouTube e redes sociais. Depois de um longo hiato de alguns meses sem poder fazer novos vídeos de teoria com vocês, eu retorno para compartilhar, continuar compartilhando o melhor da teoria musical, com fundamento teórico, com pedagogia dinâmica, como vocês que já me seguem conhecem. Então fica para o vídeo e nós vamos falar hoje sobre as inversões. É um assunto super simples, aparentemente, para muitas pessoas. Ele vai falar de inversões e tal, mas vocês sabem que tudo aqui no canal a gente fala desde o começo, com fundamento, e vai tentando explicar o máximo possível, porque uma das coisas que mais me incomoda enquanto professor de música, enquanto doutor em música, enquanto alguém que ensina há muito tempo esse assunto, é justamente como alguns assuntos que são simples são tratados de maneira superficial, quando eles são fundamentais para compreender todo o conteúdo de teoria musical, tanto na parte técnica, quanto na parte teórica, quanto na parte instrumental, composicional e de arranjo. Então, aqui no canal, tudo que eu falo, eu já estou pensando em conectar com os outros vídeos que vocês vão assistir e também facilitar para vocês que os outros vídeos que vocês perderam, que estão nas listas ali, nas playlists e nos cursos, sejam acessíveis. Às vezes eu jogo alguma coisa meio adiantada e tal, justamente para que vocês possam ir pegando o jeito, compreendendo o discurso, né? Teoria musical é um discurso sobre música, é uma maneira de compreender a música, de se comunicar. Então é como uma língua nova. Eu que estou aqui na França já há um tempo, vocês têm acompanhado, já faz 8 meses que eu estou aqui com a minha família, eu percebo o quanto é importante ser exposto a coisas que às vezes a gente não compreende muito bem desde o início, né? Tendo algum tipo de contato com aquilo que nós já sabemos. Então, esses assuntos mais simples, mais básicos, como inversões, leitura de pauta, isso tudo, na verdade, é uma ferramenta para vocês compreenderem as coisas mais complexas de teoria musical, e aqui no canal vocês vão entender isso, tá bom? Hoje o nosso assunto é, então, inversões. Então, eu vou fazer aqui cadê a pauta? Tá aqui. Uma breve abordagem rápida aqui com vocês sobre o que são as inversões. Eu recomendo mesmo que vocês que não entendem nada ainda sobre harmonia, após esse vídeo, ou mesmo agora, procura um vídeo sobre harmonia que está aqui no canal. Os campos harmônicos são 2 vídeos, mais ou menos de 11, 12 minutos cada um, onde eu explico isso ó, tintim por tintim. E eu recomendo mesmo que vocês vejam o vídeo, mas mesmo que não assistam o vídeo, eu acredito que o que eu vou falar hoje aqui vai dar uma certa esclarecida também nesse conteúdo acessório. Bom, o que são as inversões, pessoal? Vamos lá. A unidade básica de harmonia tonal, como vocês sabem, os que já acompanham o canal aqui ou estudam música, é a tríade, a unidade básica, certo? A unidade básica, então, é formada por, deixa eu botar aqui a semibreve, por uma harmonia com esse feitio, certo? Aqui estou na tonalidade de Dó, no campo harmônico de Dó, então fiz aqui uma tríade, essa tríade é a tríade de Dó. Fundamental, terça e quinta, isso é um Dó, cifra C, ok? Eu costumo falar isso para meus alunos, eu digo o seguinte, olha gente, uma tríade dessa forma é uma estrutura teórica. Como assim uma estrutura teórica? A gente sabe que na música real, nem todas as vezes que você escuta uma tríade, ela aparece assim, né, no que nós chamamos posição fundamental, entre fundamental, fundamental, faz tanto tempo que eu não faço os vídeos que às vezes até os atalhos eu perco aqui, né? Com baixo na fundamental, a nota que dá nome ao acorde. Não, ela vai aparecer de diversas maneiras, tá? Antes de falar das inversões, eu vou mostrar aqui outras posições, tá? O que é uma posição? É a maneira que você organiza as notas da tríade, independente da sua inversão, que é o que eu vou falar logo mais, né? Como é que eu posso mudar a posição dessa tríade aqui? Bom, eu posso, por exemplo, colocar o Dó aqui, manter o Sol aqui, e jogar a terça, Mi lá em cima. Em termos de cifra, na música popular, ela continua sendo cifrada como C, como Dó. Só que agora a gente diz que ela tem uma posição de terça. O que significa isso? Que a nota mais aguda é o Mi. Então, esse acorde... Por que tem esse metrônomo? Bom, esse acorde aqui soa diferente desse aqui. Eu poderia colocar outra posição aqui, uma posição de quinta de Dó, né? Dó. Deixa eu pensar uma posição de quinta aqui. Bom, a própria posição fechada aqui já está de quinta, né? Dó, Mi, Sol. Vou fazer uma posição de oitava, então. Vou dobrar a oitava e fazer a tríade fechada aqui. Isso aqui é uma tríade de Dó com posição de oitava.
ainda assim é cifrado do mesmo jeito, porque a cifra não leva em consideração a nota mais aguda. Então, Sol. Isso tudo aqui é Dó, são elaborações do mesmo acorde. Quando eu não mudo a nota mais grave, eu estou mudando a posição do acorde, a posição interna das notas desse acorde, ok? Posição de quinta, posição de terça e posição de oitava, tá bom? Isso é uma coisa importante, viu, pessoal? Pensando em termos de arranjo, viu? Eu nem comecei a falar de inversão, nem estou discutindo a inversão e já estou passando para vocês aqui um conteúdo super importante que pouca gente trabalha. Por quê, pessoal? Porque, em geral, os sistemas de ensino de harmonia que a gente tem acesso, eles trabalham, sobretudo, com relação às cifras da música popular. E como vocês podem ter visto aqui, nesse sistema de escrita de posições, eu não mudo em nada a cifra, né? Porque para a cifra, o que importa vai ser as inversões. Serão as inversões, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, vocês podem pensar comigo aqui, quais são as notas mais importantes de uma tríade? Quais são as notas mais importantes em termos de sonoridade? Pensa comigo, né? Nós temos três notas aqui em termos de altura. Uma nota mais grave, uma nota média e uma nota aguda. Né? Uma nota mais grave, uma nota média e uma nota aguda. Nota média, perdão, grave, duas médias e uma aguda. Se eu perguntar para vocês aqui, quais são as notas que a gente escuta com mais intensidade, de maneira mais clara quando ouve os acordes? Bom, em geral, eu acredito que a maior parte de vocês vai me dizer o seguinte: a nota que a gente escuta melhor, as duas notas que nós escutamos melhor são a mais aguda, que está ali mais ou menos numa região de melodia, onde ela se descola um pouco das outras notas da harmonia. E a nota mais grave, que dá o fundamento pelo qual a gente escuta os intervalos do acorde, né? Por isso, essa nota mais grave, ela estabelece os intervalos que geram as sonoridades de cada posição. Por exemplo, aqui eu tenho uma posição de Dó, posição fechada, né? Tônica, terça e quinta, onde eu escuto a terça, Dó, Mi, e a quinta, Dó, Sol, com relação à própria fundamental. Ou seja, eu estou de fato ouvindo intervalos de terça e quinta. Já na segunda posição, eu estou ouvindo outros intervalos. Eu estou ouvindo aqui um intervalo de quinta, né? Da tônica para quinta, Dó, Sol, ouvindo um intervalo de décima, ou seja, de terça acima da oitava, de Dó para Mi, e ainda ouvindo uma sexta. Onde que está a sexta? Entre Sol, Sol, Mi. Isso é o intervalo, tá? Não é a função melódica da nota na tríade, tá? O Mi é sempre considerado terça, o Sol sempre quinta, independente da posição. Mas em termos de escuta, esse intervalo com relação à nota mais grave, ele se define com relação à nota mais grave, sobretudo com a nota mais grave, né? Então, existem duas notas aqui que são muito importantes para definir a sonoridade de um acorde. A nota mais grave, Dó, Dó, Dó. E a nota mais aguda, que tem uma característica de desprendimento melódico. Sol, Mi, Dó. Certo? Então, são nessas notas que eu gosto de chamar de moldura, né? Que são as notas contra as quais essas notas do meio vão parecer preenchimento, mas não tão essenciais, né? Que nós temos as duas maneiras de fazer variações da tríade. A primeira eu já falei, que são as posições, certo? A posição é quando você muda a nota da ponta, né? Posição de quinta, posição de terça e posição de oitava. E agora vamos falar do quê? Das inversões, tá? Então isso aqui foi um comecinho para a gente falar das posições. E agora eu vou aqui ao lado para falar das inversões. Vocês estão acompanhando? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todas, tá certo? Inversões. Então o que seriam as inversões? Eita, inversões. Né? Bom, eu falei com vocês aqui que as notas mais importantes, então, para gerar uma sonoridade de uma tríade são as graves e as agudas. E quando nós modificamos a nota mais aguda de uma tríade, nós temos uma modificação de posição, tá?
Outro comentário ainda sobre as posições que é importante de fazer. A gente chama as posições de fechadas ou abertas, tá? Uma posição fechada é aquela posição onde você tem a sequência das notas da tríade obedecendo esse esquema, né? Tônica, terça e quinta, né? Dó, mi, sol, ou terça, quinta e tônica, ou quinta, tônica e terça, ou seja, sempre uma atrás da outra, sem espaços entre elas. Já, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui posição aberta, né? Aberta de quinta. Tá meio grande essa fonte aqui, vamos diminuir um pouquinho. Então, esse acorde aqui, ele é uma posição fechada, tô doido. Posição fechada de quinta, né? Por quê? Porque ela tá fechada, não tem espaço nenhum entre as notas. Depois eu vou formatar isso aqui, os fechada de quinta, tá bom? Posição fechada de quinta. O que é uma posição aberta, então? A posição aberta é como esse segundo exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eu tenho tônica, eu salto a próxima nota do acorde, que seria terça, o Mi aqui, e vou para quinta. Esse salto, né, ele abre a harmonia e eu jogo, então, o Mi lá em cima. Então, como é que eu chamaria essa posição desse acorde? Eu chamaria de posição aberta, porque ela tem esse salto, eu pulo uma nota da tríade original, digamos assim, Dó, Mi, Sol, abro esse acorde, ele geralmente tem esse nome de aberto também, eu associo com isso, porque ele fica mais aberto, geralmente, porque você joga o Mi mais grave ali da primeira linha para o Mi mais agudo do quarto espaço, né? Então ela fica com essa sonoridade aberta, mais espaçosa, com menos densidade. Esse é um conceito importante também. Então é uma posição aberta de terça. Por que de terça? Porque a nota da ponta, né, que define a posição, é a nota Mi, a terça de Dó. Né? E para terminar, vamos fazer os três aqui também. Nós temos a posição... pergunto para vocês, pessoal, antes de eu escrever. Esse terceiro acorde aqui, ele está em posição fechada ou aberta? Bom, para estar em posição fechada, ele tem que obedecer à ordem das notas da tríade, a partir da nota que ele começa. Então, eu tenho Dó, Mi, Sol, posição fechada, certo? Sim, fechada, porque as três notas da tríade já estão aqui nesse primeiro grupo de notas. Mas eu tenho o quê? Um dobramento de oitava. O que significa isso? Eu, além dessa nota Dó aqui, fundamental, eu tenho uma nota Dó oitava acima. Isso não deixa o acorde aberto, não, porque as notas que constituem o acorde tônica, terça e quinta estão na ordem da sequência delas, né? Então, qual que é a posição desse acorde aqui? Ele tem posição fechada de oitava, porque além de ser fechada, ele tem uma repetição da nota fundamental, caracterizando, então, a oitava. Então, pessoal, aqui eu tenho exemplos de posições. As três posições. E o que são as inversões? Então, dizíamos que, assim como as posições modificam a nota mais aguda, as inversões modificam a nota mais grave. Elas modificam, então, a nota que vai ser aquela referência contra a qual as outras vão construir os intervalos harmônicos, certo? Então, como é que a gente pensa em inversões? Bom, as inversões, naturalmente, a gente costuma ensinar as inversões a partir do acorde que não tem inversões, que é esse próprio acorde aqui do primeiro compasso, tá? Vou começar aqui, tá? A partir desse aqui... copiou tudo. Deixa eu reescrever. Inversões, tá? E esse acorde aqui, naturalmente, ele não é inversão. Então, com isso, eu quero deixar claro uma coisa. O acorde que começa na tônica não é inversão, naturalmente, porque ele começa na nota que dá nome ao acorde. Ora, um acorde de Dó maior, começando na nota Dó, é o acorde de Dó sem inversão. Mas a gente não fala acorde sem inversão. A gente usa o termo posição fundamental. Acorde em posição fundamental, certo? E isso pode confundir um pouco quem nunca ouviu falar disso antes, porque eu acabei de falar que posição tem a ver, né, com a nota mais aguda e tal, mas nesse caso, a ideia de falar posição fundamental faz referência a uma ausência de inversão. E isso é bem simples de associar com a ideia de acorde sem inversão. Posição fundamental, está em posição fundamental. E as demais posições são as inversões. Ora,
Quais são, então, as outras maneiras de inserir, de inverter o acorde? Bom, as maneiras de inverter um acorde são mudando a nota grave do acorde. E assim como a gente mudava a nota aguda do acorde usando as notas do próprio acorde, né? A gente vai mudar as notas graves do acorde usando as notas do próprio acorde. Então, a primeira opção depois dessa posição fundamental, que começa na fundamental, seria começar na terça. Mi, sol, dó, em posição fechada aqui, né? E esse acorde, então, é chamado de acorde de primeira inversão. Por que primeira inversão? Porque a ordem, o sistema teórico do acorde da tríade sempre pensa em fundamental, terça e quinta. Então, se o acorde começa em fundamental, tem posição fundamental, não está invertido, a primeira inversão é a da nota, é da segunda nota do acorde, ou seja, a sua terça, certo? Então, o nome desse acorde é acorde em posição. Que posição? Primeira inversão, ok? Acorde em primeira inversão. Ops. Apertei errado aqui o botão de zoom. Vamos já arrumar isso. Tá certo? É acorde em primeira inversão. Eu queria ter diminuído a fonte dele aqui. Tá? Acorde em primeira inversão. E como que a gente percebe isso? Porque mesmo reconhecendo que o acorde é dó ainda, ele vai ter um som no baixo diferente, que vai ser a sua terça. Escutem. A nota Mi aqui não é tão aguda, não é tão grave, então ela parece às vezes um pouco difícil de ouvir como inversão. Por isso eu vou colocar no baixo, na mão esquerda também, para vocês ouvirem. Eu vou dobrar a terça aqui só para fins de escuta. Então escutam. Você percebe? Não existe, ao mudar desse acorde para esse, uma sensação de movimentação no campo harmônico. Ou seja, são as mesmas três notas, só que agora elas estão começando em outra nota mais grave, no caso o Mi, e aí você ouve outros intervalos, certo? Mas isso não muda a função, isso não muda a capacidade de harmonizar. Qualquer melodia que harmonize bem com o Dó em posição fundamental, vai harmonizar bem, tecnicamente, assim, em termos de dissonância grave, né? Vai harmonizar bem com o acorde em primeira inversão. Bom, vamos ver se vocês são bons de pensamento dedutivo. Se o acorde, quando começa em Dó, tem posição fundamental, em Mi, primeira inversão, qual é o próximo acorde? Bom, isso aqui para quem já ouviu, né, falar do assunto, pode parecer um pouco repetitivo, mas veja só, aqui eu já pude inserir vários conceitos que eu tenho certeza que muitos nunca tinham escutado, como posição de quinta, de terça, de oitava, fechada, aberta. Então, nós vamos ainda mais longe nesse vídeo, pessoal, fica comigo, tá? Então, primeira inversão, e quando o acorde começa na quinta, ele, como chama ele, pessoal? Acorde de segunda inversão. Começando na quinta do acorde. Fundamental, eu vou ter que colocar aqui, né? Fundamental, terça e quinta no baixo, certo? Vamos ouvir as três, o acorde em posição fundamental e as duas inversões, vamos lá? Dó, Mi, Sol. Ok? Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Tudo tranquilinho? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, tá bom? Voltando, então já falamos aqui das posições e das inversões. Tem uma outra coisa importante de falar sobre as inversões, pessoal, que é o seguinte: se ao modificar uma posição, isso não altera em nada a cifra, e eu sei que muitos de vocês aqui que estão no canal são músicos também, que tocam música popular, que utilizam as cifras e tal, vão perceber que a posição ela é uma coisa muito de estilo. Se você é um violonista, um guitarrista, você vai saber a posição do acorde que você vai tocar, muito por causa da melodia que você quer que soe, da nota mais aguda que você quer que soe na corda mais aguda, né? Mas não vai estar na cifra isso. É uma coisa que depende muito da prática, da escrita ou da leitura de uma pauta. Já as inversões, não. Em geral, as inversões elas vão estar aqui sim, tá? Por vários motivos, eu já vou falar sobre eles. O fato é que a gente precisa saber como cifrar as inversões, isso é super tranquilo também, né? Acredito que muitos de vocês estejam acostumados com essa ideia. Bom, pessoal, para cifrar inversões, a gente tem uma maneira bem simples. Primeiro, a gente vai usar a letra da tríade. Aqui continua sendo uma tríade de Dó, né? Continua sendo Dó, Mi, Sol aqui, só que invertido. Só que para indicar qual é a nota mais grave, a gente vai usar
uma barra, um slash, e do lado direito vamos colocar a nota mais grave em cifras. É assim que funciona no Brasil. Aqui na França é um pouquinho diferente. Eles usam números também. Tá bom? Então, como que funciona? Então, se você veio aqui no canal, o primeiro vídeo que você está vendo, nunca e via aquela cifra e ficava pensando, olha, eu não sei o que significa C barra E. Aí você percebeu, você foi lá pelo chute, você colocou o Dó e bateu bem, mas não ficou bem aquela coisa. É por isso, porque de fato é o acorde de Dó, só que esse acorde de Dó agora tá com uma nota grave diferente. A moldura dele pro grave tá diferenciada, tá certo? E ele é cifrado dessa maneira. Bom, por lógica, né? A cifra, então, do acorde de segunda inversão, nesse caso, vai ser o nome da tríade, slash, nota mais grave. Então, do lado direito da cifra, não é um acorde. Você não vai tocar o Dó numa mão e o Sol na outra. Não, é o Dó numa mão e no grave o Sol. Ok? Então, essas são as 3 inversões das tríades, pessoal. Ok? Bora. Acabou? Não, não acabou. Na verdade, tem pelo menos mais uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, tá certo? Que é o seguinte. Existe dentro do campo harmônico um acorde que tem uma quarta nota, né? Uma tétrade. Esse acorde, você vai ver nos outros vídeos também, eu falo sobre isso, é o acorde do quinto grau, acorde de função dominante, né? Nesse caso, ainda trabalhando com Dó como tonalidade, a gente teria o acorde de Sol, ok? Que vai ter a sua sétima. Vamos fazer ele aqui na pauta. Então, a gente tem aqui... vamos lá? Deixa eu colocar... Vou colocar já a... né? Então, a gente tem aqui o acorde de Sol com sétima, né? Ele tem a sua fundamental, terça, quinta, sétima... Cantei oitava abaixo aqui, né? Não sei se tinha muita necessidade, mas... 2 oitavas abaixo, acho que eu cantei, na verdade. Esse acorde aqui, vamos lá, vamos fazer o nosso teste do conhecimento aqui. Se você tivesse que dar o nome de uma posição para esse acorde e da presença ou ausência de inversão, como você faria? Dá uma pausa no vídeo aqui, eu espero você fazer. Qual posição e qual inversão, se está em inversão? Bom, pegadinha, né? Não é bem pegadinha. Em termos de posição que nós tínhamos visto, a posição sempre recebe o nome da nota mais aguda, porque é a nota que você ouve com mais destaque para cima, digamos assim. Então, nesse caso, seria um acorde com uma em posição de sétima. Posição... Opa, estava escrevendo. Posição de sétima. Ok? Acorde em posição de sétima. E com relação à presença ou não de inversão, ele está invertido? Não, ele não está invertido, porque está com baixo no próprio Sol, que dá nome ao acorde. É um acorde de posição fundamental. Isso vai acontecer sempre, pessoal, que você tem os acordes assim, aglomeradinhos em terças, linha, 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 espaço, 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 tá? Ele está em posição fundamental. Fundamental. Ou PF, prato feito. Piadinhas para ajudar a memorizar, tá? Posição fundamental, ok? Agora, se a gente for fazer as inversões desse acorde, a gente vai perceber uma coisa interessante, certo? Bom, o primeiro acorde foi esse, né? Sol, Si, Ré, Fá. Acorde de primeira inversão vai começar na terça, né? Eu vou colocar mais grave aqui. E essa terça vai ser Si, Ré, Fá, Sol. Esse é o acorde, né? Você tem a terça no baixo, terça, quinta, sétima, fundamental. Tá vendo que aparece uma segunda aqui, dissonante? Fá, Sol, né? Então aqui esse acorde é o acorde de primeira inversão. Já vou fazer... Eita, o microfone caiu aqui. Já vou fazer... Tem que arrumar um pouco aqui meus equipamentos, né? Tá em primeira inversão. Beleza. Sol com sétima primeira inversão. Aí nós temos o próximo acorde aqui, né, que vai ser de segunda inversão. Vai começar na quinta, vocês já viram isso, né? Ré, Fá, Sol, Si. Ré, Fá, Sol, Si está em
segunda inversão. Só tem uma coisa, pessoal. A tétrade permite uma inversão a mais. Veja comigo, tá? Se a posição fundamental está na fundamental, a primeira inversão está na terça, vamos colocar aqui os númerozinhos, terça, e a segunda inversão está na quinta, fundamental, terça e quinta, resta ainda uma inversão, porque falta ainda a nota Fá, a sétima, para ser colocada ali. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um acorde de terceira inversão. Então, sempre que a gente fala de acorde de terceira inversão na teoria, a gente está necessariamente falando de um acorde, de uma tétrade, tá bom? De um acorde com sétima, terceira inversão. Como é que ficaria uma cifra? Vamos ouvir primeiro isso aqui? Sol, si, ré. Vocês não estão vendo, desculpa. Tá aí o acorde. Vamos mais uma vez para a gente pegar bem? Se não precisar dar replay. Posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão. Tá? Nós temos então, para as tétrades, 3 inversões. Posição fundamental, mais 3 inversões. Como que fica a cifragem, pessoal? Eu já falei sobre isso aqui com vocês, né? Vou aproveitar para fazer um esclarecimento de uma coisa aqui que muita gente fica com dúvida quando está vendo as cifras. Eu tenho quase certeza que vai ajudar bastante vocês. Deixa eu diminuir só essa negócio gigante aqui. Terceira inversão, primeira inversão, terceira inversão. Tá? E a cifra, como que fica? Bom, a cifra fica, nesse caso, Sol 7 com baixo em Si. Primeira inversão. Vou copiar e colar para ser mais rápido. Aqui, Sol 7 com baixo em Ré. Segunda inversão. E como é que fica esse acorde aqui? Sol 7 com baixo em Fá. Só um comentário. Às vezes, esse acorde aqui vai aparecer só Sol com baixo em Fá. Por quê, pessoal? Porque a nota 7 aqui já é o Fá. Se você está indicando que o Fá está no baixo, pode aparecer assim e está tudo bem. Pode aparecer tanto Sol 7 com Fá no baixo, quanto Sol com baixo em Fá. É a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Tá bom? Eu até acho mais correto Sol com baixo em Fá, assim, tá? Bom, mas também se aparecer, gente, aquela coisa que eu falo sempre, né? Música é comunicação. Como eu comecei o vídeo falando, teoria musical é sobre comunicação. Então, se você escreve de uma forma que outra pessoa entenda, às vezes para resolver o BO do trabalho como músico, você vai fazer. E se passar, ninguém vai ficar te criticando, né? Às vezes a gente comete alguns equívocos de gramática musical, contanto que a música seja transmitida, a princípio, para isso que serve a aplicação da teoria no contexto profissional e de estudo. Enfim, de estudo é um pouquinho diferente, na verdade, mas está tudo bem. Agora eu quero fazer uma pegadinha para finalizar o vídeo. Eita, para finalizar o vídeo eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Venham cá. Gente, eu esqueci de botar a sétima aqui embaixo, né? Fazer tudo certinho aqui. Sétima no baixo. Perfeito. Pessoal, vocês sabem que algumas vezes acontece, né, no mundo, assim, de aparecer acordes com nona adicionada. Deixa eu pensar bem aqui como que eu vou fazer isso aqui agora. Fazer de um jeito mais simples. Vou usar ainda o exemplo do Sol com sétima. É difícil, não vou conseguir cobrir todos os casos, mas vamos lá. Um Sol com sétima e nona, né? A nona de Sol é a nota Lá. Como o Sol com sétima é um acorde dominante, geralmente é um acorde dominante, ele assimila bastante tensão. Então você pode, por exemplo, fazer, né, um acorde com... Aqui vou fazer no outro que é melhor. Um acorde com a sétima. Aqui, né? Assim, né? Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Esse seria um acorde de Sol com sétima e nona, né? Veja só, a gente pode inverter esses acordes aqui de diversas formas, né? Da mesma forma que a gente fez com o outro. A gente pode fazer Si, Ré, Fá, Sol, Lá. Acorde bem denso no grave assim, né? Admito, mas bem comum também. Si, Ré, Fá, Sol, Lá. O próximo, Ré, Fá, Sol, Lá, Si. Ó que beleza isso aqui. Ré, Fá, Sol, Lá, Si. O próximo, Fá, Sol, Lá, Si, Ré. Né? E aqui nós temos, então,
até esse momento, a gente tem as nossas inversões que nós já vimos, né? Sol com sétima e nona, com baixo no Si. Vou copiar agora para ficar um pouquinho mais prático, né? Sol com sétima e nona, com baixo no Ré. Sol com sétima e nona, com baixo no Fá. Ok? Temos aqui as nossas inversões que nós já vimos aqui. Deixa eu colocar, né, posição fundamental, vou chamar de PF agora. Peço a autorização de vocês. Posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão. Aí alguém vai falar, esse acorde tem quarta inversão? E aí que temos um pequeno problema com as nonas, tá certo? Com as nonas. Veja só, se nós escrevêssemos aqui um acorde hipotético de Sol com sétima menor, ou Sol com sétima, nona e com baixo no Lá, ele ficaria escrito da seguinte maneira, né? Deixa eu pensar aqui. Isso aqui, né? Com baixo no Lá. Tá? Nesse contexto que a gente está ouvindo todas as inversões, até parece fazer um pouco de sentido, né? Vamos lá. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Mas quando você considera esse acorde sozinho, deixa eu botar ele uma oitava acima. Vai ficar mais fácil de ouvir. Ó. Assim, nesse contexto, dificilmente vai ser associado com a sonoridade de Sol com sétima dominante. É muito difícil. Então, embora a cifra aceite tudo, dificilmente... Como que ficaria essa cifra, né? Hipoteticamente, se esse acorde existisse, seria Sol, 7 com baixo em Lá. Sol 7 com baixo em Lá. Se eu estiver tocando uma música aparecer isso, eu vou tocar isso mesmo, né? Ok? Desse jeito que eu toquei já não soou tão bem, né? Mas sim, eu tocaria desse jeito, mas dificilmente esse acorde vai ser associado com a função que a gente está pensando aqui, com o quinto grau. Explico por quê. Tem uma regra geral, pessoal, que eu gosto muito de aplicar com meus alunos de harmonia, que é que sempre que você puder explicar uma coisa da forma mais simples, essa provavelmente será a forma mais simples. Na verdade, isso é um fundamento de lógica da filosofia que eu aplico na harmonia. Especialmente porque a gente tem muita gente ensinando harmonia, criando conteúdos revolucionários nas redes sociais, no YouTube e tal, que na verdade não explicam e complicam, na verdade, o conhecimento sustentável do conteúdo. O que eu chamo de conhecimento sustentável? É você poder estudar uma coisa sem se prejudicar. Como assim? Você estuda uma coisa, aprende aquilo, não vai ter que abrir mão daquilo logo depois, porque o caso não se aplica. Quanto mais você tende a entender as coisas com fundamento de forma simples, mais conhecimento você vai poder agregar em cima e mais longe você vai poder ir, tá bom? Então, sempre que você pode explicar alguma coisa, utilize o caminho mais simples, tá certo? Ou o caminho mais simples. Então, nesse caso, por exemplo, se você ouve um acorde como esse fora do contexto, você vai ter dúvida, você não vai ter clareza, né? No momento que olha um acorde desse, de dizer, isso aqui é um Sol com sétima com baixo na nona. Existem explicações que podem ser ao menos tão complexas quanto e talvez até mais simples. Então, nesse caso, você vai preferir as outras. Por exemplo, esse acorde aqui poderia ser chamado de um acorde... veja só, se você puder explicar esse acorde sendo de primeira ou segunda inversão, no lugar de uma tétrade com nona adicionada, uma tríade com notas adicionadas, você vai preferir esse caminho, geralmente, tá? Até porque ele é mais fácil de escrever. Por exemplo, esse acorde aqui poderia ser... Eu tô aqui viajando, tá? Mas poderia ser um Ré menor em segunda inversão, ou não, né? Porque isso aqui seria uma quarta inversão, olha que viagem, né? Eu já tô falando para vocês que somente as tríades têm 3 inversões, que tem baixo na sétima, né? Já um acorde com baixo na nona seria uma quarta inversão. Se eu posso explicar esse acorde como um acorde de segunda inversão, eu estou reduzindo 2 vezes a complexidade da coisa, né? E de fato eu poderia. Por exemplo, se eu penso esse acorde como um acorde de Ré menor, agora eu vou
Coloca nos comentários aqui o que você acha dessa ideia, né? Se fosse um acorde de Ré menor, veja só, a nota Lá é a quinta. A nota Ré, fundamental, e a nota Fá, a terça. As notas que não estão... Então, primeiro, isso aqui seria um Ré menor com baixo em Fá, ok? E as notas que eu não descrevi? Bom, a nota Si e a nota Sol, elas são notas que podem ser ajuntadas ao acorde menor, sem prejuízo da sua sonoridade principal. A nota Si aqui é a sexta adicionada. Nota é o Ré menor com sexta, né? Isso aqui, né? E a nota Sol é a 11ª. Ok? Bom, ao menos no que diz respeito à música popular, tanto uma cifra quanto a outra poderiam ser utilizadas, mas eu consigo imaginar, em contexto de progressão 2/5, onde a gente vai colocar sempre o Ré menor, essa aqui de baixo sendo preferida à outra, né? O fato é, pessoal, que... Perdão, com baixo em Lá, né? Baixo em Lá. Eu errei, alguém deve ter visto já, me desculpem. Né, com baixo em Lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nos outros casos aqui que eu mostrei para vocês, não havia, né, nenhuma ambiguidade. Nenhuma dessas outras 4 maneiras de escrever Sol 7/9 possuía ambiguidade. Eu poderia tirar a sétima porque o baixo está no Fá já, né? Mas eu vou deixar os 2 exemplos. Já nesse aqui, já começa a ficar difícil. Então, em geral, a regra é a seguinte. Quando o acorde tem baixo na nona, o acorde não é o que você está pensando. Eu vou dar um exemplo aqui ainda mais simples para vocês verem sobre essa questão da inversão. É um bônus para o vídeo. Se você tem, por exemplo, o acorde de Dó com baixo em Ré, o acorde de Dó com baixo em Ré, eu tenho aqui Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, com baixo em Ré. Ouçam esse acorde. Ele não soa de forma alguma como um Ré. Como um Dó, perdão. Ele não soa de forma alguma como um Dó, mas como um Ré. E, em geral, ele substitui o Ré 7. Então, percebe? Colocar o baixo na nona gera relações totalmente diferentes com as outras notas do conjunto, né, que você escuta, dando a entender que esse acorde não está associado. Não é um Dó com nona baixo Ré. Não, é um Dó com baixo em Ré, né, também conhecido como Ré sus 4, né? Ré sus 9, 4. Mas é isso, pessoal. Então, vocês não estão vendo, eu estou aqui mostrando uma coisa aqui. Esse é o acorde de Ré, de Dó com baixo em Ré. Ele é cifrado geralmente assim, né? A obrigação da cifra é deixar claro, é que a pessoa entenda o que tocar. Mas esse, na verdade, é um acorde de Ré, tá bom? E não de Dó. E aí, pessoal, deu para entender o que é uma posição, o que é uma inversão? Compartilhe esse vídeo com seus amigos músicos, debatam com eles. E lembrando, esse canal aqui está ainda em crescimento. Se você quiser receber esse material aqui editado, tudo direitinho para acompanhar o vídeo com ele, né, no MusiScore, eu te convido a se inscrever no canal como membro e dar essa força, beleza? Pessoal, para quem quiser também trabalhar a audição musical, perceber melhor a música, fazer relações e tal, ou quer presentear amigos que não são músicos para que eles comecem a ouvir a música com mais atenção, clica aqui também no link na descrição para o meu Guia da Escuta Integrada, um livro super legal, né, com o tamanho correto, com exercícios para desenvolver a escuta musical de uma forma que vai além apenas da teoria. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem o vídeo e um grande abraço até semana que vem.